Olá, boa noite a todos. Com muita alegria que retornamos aqui para mais um Evangelho no Lar. Lembrando que nós estamos agora aos domingos, quartas e sextas, mas você pode todos os dias fazer esse momento de luz no lar de cada um de nós, né? Lembrando que a espiritualidade amiga fala da importância desse momento em nossas casas, onde nós aproveitamos não só para compartilhar do estudo conosco, encarnados, mas a importância do estudo para os desencarnados também. Aqueles que nos acompanham naturalmente durante o dia, né? E aqueles que também são trazidos pelos nossos mentores para aproveitar sobre a lição da noite. Então, que cultivemos este momento, né, se possível, todos os dias em nosso lar. Que a nossa casa possa ser esse foco de luz, como na obra de André Luiz, se eu não me engano, Missionários ou Mensageiros, né? Quando eles estão a trabalho e observam aquela casa que brilhava, né, de forma diferente das demais ao redor. E aí o orientador do André Luiz vai explicar que naquele momento era o momento do evangelho no lar daquela família e como aquela casa era, né, iluminada. E naquele momento também a família tinha a oportunidade de ser assistida pelo pai, né, o patriarca da família, que já havia desencarnado e retornava nesses momentos para ajudar através da inspiração, da intuição, naquele momento de luz, de comunhão, né, de busca pelo melhor entendimento desses ensinamentos trazidos pelo Cristo. Então, vamos ao nosso momento, que possamos, né, abrir esses nossos trabalhos com a página do Minutos de Sabedoria. Vamos ver o que Carlos Torres Pastorino nos traz na noite de hoje, de forma aleatória. Item 180. Se alguém diz que ama a Deus, mas não ama a seu semelhante, é mentiroso. Isto foi escrito pelo apóstolo São João e expressa uma grande verdade. Deus está dentro de todas as criaturas. Então, se temos raiva de alguém, isto atinge o próprio Deus que nele habita. Demonstraremos nosso amor a Deus que não vemos, sabendo amar as criaturas que vemos e que vivem em torno de nós. Então, Deus está em tudo, Deus está em todos. Possamos amar, fazendo a uns desses pequeninos, a mim estará fazendo, assim disse Jesus. É mais ou menos nesse sentido. Se nós não somos capazes de amar aquilo que vemos, que dirá aquilo que não vemos? Então, que possamos, então, amar indistintamente, como o nosso Mestre Jesus assim fez, assim o faz, até o fim dos tempos, que sabemos que não há o fim dos tempos. Somos espíritos imortais e temos a eternidade pela frente. Vamos fechar os nossos olhos e agradecer ao Pai por mais esse momento de comunhão dentro do nosso lar. Esses pensamentos que agora se juntam em um só objetivo: estar em contato com essa espiritualidade amiga que nos cerca, que possamos juntos refletir acerca dos ensinamentos, da exemplificação da verdade, a vida do nosso Mestre Nazareno, quando aqui esteve encarnado entre nós, mas que continua entre nós irradiando o seu pensamento, a sua vontade, para todos aqueles que estejam aí conectados ao alto, receptivos à mensagem que dele provém. Que possamos juntos refletir para melhor praticarmos no nosso dia a dia. Fiquem conosco hoje e sempre, nos auxiliando nesse melhor entendimento. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Bem, vamos então abrir aqui de forma aleatória, como eu gosto. Vamos lá no meio do Evangelho. A fé que transporta montanhas. Eita, como é difícil às vezes a gente, vamos dizer, materializar, imaginar, entender. Entender dentro que a gente entende, mas a gente gosta muito, igual Tomé, né? Ver para crer. E a fé é uma dessas coisas, né? Uma dessas coisas. Vamos ler o primeiro item aqui. O poder da fé. A pequena passagem. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são.
Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular lhe perguntaram: por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhes Jesus: por causa da vossa incredulidade, falta de fé, falta de crença, de confiança. Pois em verdade vos digo que se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e a ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Vamos lembrar aqui, né, que a figura do demônio, né, nada mais é do que irmãos, né, que estavam ali próximos àquele outro, né, aquele menino, aqui como ele diz, lunático naquele caso, influenciando através do pensamento o comportamento deste irmão encarnado. Mas eram irmãos infelizes, sofredores. Muitos deles, às vezes, até sabem do que estão fazendo, mas muitos não sabem do que está se passando. Somente, né, aquele que tem uma ascendência moral pode, como Jesus tinha, né, falar, às vezes nem falar, só a sua própria presença já, né, colocava aqueles espíritos realmente no caminho que eles devem seguir, o caminho, né, da luz, o caminho do aprendizado, para que eles possam ter a chance de seguir esse caminho. Então, assim Jesus o fez. Vamos ver qual é o sentido, né? Como os espíritos vão nos explicar. Vamos a esse item número 2. No sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si. Ora, quando nos empenhamos em qualquer tarefa do nosso dia, se nós não formos confiantes de que somos capazes de fazer aquilo, muitas das vezes não conseguiríamos realmente fazer. E aí eu lembrei de Francisco agora, né? Comece com aquilo que é possível. E quando mais você, né? Quando menos você esperava, estará fazendo o impossível. Mas que nos coloquemos em movimento para fazer, com confiança, que podemos fazer. Aqui, porém, unicamente no sentido moral se devem entender essas palavras. As montanhas que a fé desloca são quem? São as dificuldades, as resistências, a má vontade, em suma, com que se depara da parte dos homens, ainda quando se trate das melhores coisas. Então, quando a gente ainda tem muito, né? A gente segue muito no sentido literal da palavra que Jesus nos trouxe, né? Lembrando que a gente deve tomar como um sentido do Espírito. Então, essas montanhas, o que seria uma montanha para nós? Montanha seria, né, essa parte, esse monte de terra, que para a gente transpor, né, essa montanha, existe uma certa dificuldade, existe um esforço, né? E ele fala que se nós tivéssemos a fé de um grão de mostarda, a gente transportaria essa montanha para lá e para cá da forma que a gente quisesse. Então, trazendo o sentido, né, aí para o Espírito, como ele nos traz, essa fé seriam que as nossas dificuldades, as nossas resistências, aquilo que está no domínio de nós, tudo está no nosso domínio. Então nós temos aí essa força, essa fé para transpor para vencer essas más tendências, assim como disse, lembrou Kardec, como se reconhece o verdadeiro espírito, o verdadeiro cristão. Então ele fala, os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. Então são essas as nossas dificuldades, as nossas montanhas, esses cumes, uns mais altos, outros já mais baixos, pelo trabalho que a gente vem exercendo diante das reencarnações, né? Porque somente com a misericórdia do Pai, na justiça das reencarnações, temos aí a oportunidade de vir vencendo, transpondo essas montanhas, cada vez mais, com maior facilidade. Por quê? Porque vamos aí trabalhando no aprendizado, na vivência das nossas provas. E conforme nós vamos estudando e tendo conhecimento e a certeza e a confiança que Jesus está sempre conosco, essa fé vai nos auxiliando também a transpor de forma mais fácil essas montanhas. Então ele fala, a fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas como nas grandes, né? Então, isso serve para tudo, nas pequenas dificuldades como nas maiores dificuldades. Como temos essa fé, essa certeza, nós temos a coragem, a perseverança para seguir caminhando, seguir sempre avante, que está a coisa muito importante, como a gente sempre ouve, né? É essa fé que nos tem que motivar, essa confiança que tudo vai dar certo. Da fé vacilante resultam a incerteza e a hesitação de que se aproveitam os adversários que se tem de combater. Então, quando os nossos irmãos, aqueles, né, que já fizemos
possivelmente, né, com certeza, vamos dizer assim, já fizemos mal no passado, nesse nosso passado aí de muitas guerras, de muitas injustiças, de muitas delinquências, esses irmãos encontram em nós essa hesitação e insuflam para que nós prossigamos parados no tempo e não exercitemos essa nossa fé, esse nosso movimento em transpor essas montanhas. Então nós abrimos as ditas brechas a esses irmãos que estão nos circundando. Aqueles demônios que estavam próximos ao menino e que Jesus, né, os afastou. Então ele vai falar, essa fé não procura os meios de vencer porque não acredita que possa vencer. Essa fé que duvida, essa fé que hesita. Então, meus irmãos, que possamos ter essa fé que transporta as montanhas, essa confiança que estamos no caminho. Iremos cair, mas só cai e só transpõe quem está no caminho. Se nós paralisarmos, né, pela essa hesitação, por este medo, por essa falta de fé, não sairemos do caminho, não teremos a oportunidade de transpor essas montanhas. Com Jesus sempre ao nosso lado. Então vamos agora agradecer por mais esse momento de reflexão e hoje sobre o poder da fé. Senhor, pedimos aí auxílio aos bons espíritos, aos nossos mentores, ao nosso anjo guardião, que eles possam encontrar em nosso coração, em nossas mãos, em nossos pensamentos, essa fé robusta, essa fé que nos empurra para frente, com coragem, com perseverança, com resiliência, sabendo das dificuldades, das verdadeiras e altas montanhas que deveremos transpor, mas juntos, nessa fé, nessa confiança, mas principalmente também no sentido da fidelidade do trabalho com o Pai, no trabalho contigo, Mestre. Faremos essa transposição de forma mais segura, de forma tranquila, de forma certeira. Obrigada a todos que aqui nos assistem. Obrigada a todos que compareceram aqui para a reflexão da noite. Que tenhamos fé no futuro, com a consciência tranquila de que façamos o nosso melhor hoje e sempre. Que o Evangelho seja o pão nosso, o pão da vida, pois foi a tua exemplificação, Mestre, o caminho que tu nos vieste a mostrar. Pedimos, Senhor, que abençoe estas águas que aqui estão, que todos possamos usufruir dessas energias que vêm do alto, que elas sejam aqui magnetizadas com a tua luz, com o teu amor. Obrigada, Senhor, por mais este momento. Fiquem conosco hoje e sempre, que assim seja. Graças a ti, meu Pai, graças a ti. Uma boa noite a todos e até breve, se assim Deus permitir. Fiquem com Deus.